meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar sequência ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Quero lembrar que faltam 50 dias para terminar o ano de 2025. Tá quase chegando lá. Vamos lá? Quero, antes de tudo, pedir aí o seu like, o seu ok, abençoado por Deus. Inscreva no canal, você que ainda não inscreveu no canal, e sinalize o sininho. Temos muitas coisas para o ano que vem, né, para poder apresentar. Temos grandes projetos com alguns de meus amigos pastores aí, né? Temos tanto projeto para poder realizar e com certeza vai tudo por esse canal aqui, tudo por o canal Ministério Opa, tudo, né? Como tem aí um grande simpósio, isso que se fala, né? Depois eu vou pegar direitinho a palavra, simpósio, né? Que fala o nossa assim. Mas a gente vai ter aqui, depois a gente vai trazer tudo direitinho para você, vai ser bênção pura, né? Para aqui. Vamos lá. O tema de hoje é quarta-feira, né? 12 de novembro, né? Quarta-feira, o tema é distorção. O texto está, leia esse texto, muito bom esse texto. 1 Reis, capítulo 22, verso 1 ao 28, né? Inclusive, vamos preparar uma mensagem aqui sobre esse texto. Hoje não vamos falar apenas algo somente básico e a gente vai pregar sobre isso daqui para frente aí. Vamos lá, vamos para a nossa história. Como qualquer um que já teve filhos pode atestar, crianças são mestres do literal, especialmente no que diz respeito às regras. Um dia, depois de mandar meu filho tirar as mãos de sua irmã, olhei para trás e vi ele colocando os ombros, os pés, os joelhos, tudo menos a mão ao seu redor. De acordo com a sua interpretação da minha ordem, ele estava respeitando os limites que eu havia imposto. Assim como as crianças, sofremos de algum tipo de doença da distorção, seja escolhendo uma interpretação dos mandamentos de Deus que se enquadra às nossas prioridades, ou apresentando uma situação falsa da autopromoção, ou reunindo conselhos que dirão o que queremos ouvir. Distorcer a verdade é uma habilidade perigosa. Ao manipular os fatos, tentamos nos manter nos limites legais, mas perdemos o cerne da questão. Poderíamos argumentar sobre o ponto de vista prático que a desonestidade, premeditada ou não, destrói os nossos relacionamentos. Poderíamos também debater como a enganação corrói interiormente nosso senso de identidade e de bem-estar. Tudo é verdade, tudo isto é verdade. Mas essas questões são meras réplicas. Como a verdadeira essência de Deus é fundamentada na verdade, rejeitamos quando agimos nas sombras do engano. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Sem verdade não existe adoração verdadeira. Vemos também na história do rei Acabe e do rei Josafá, e que as consequências podem ser drásticas quando nos aliamos àqueles que vivem distorcendo a verdade. Embora Josafá tenha sobrevivido à batalha daquele dia, o inimigo na guerra espiritual destruiu seu filho, que casou com uma das filhas de Acabe. Deus honra aqueles que vivem na verdade. E quanto a nós? Gente, a gente precisa entender isso no nosso dia a dia, né? Criança é uma forma prática de nos ensinar que tem que ser ali. Lembra aqui da história? Viu aqui? Então não pode colocar a mão, vou colocar o pé, vou colocar o joelho, vou colocar os pés, os ombros. Ela colocou a mão, não pode. E parece que hoje as interpretações que fazem da Bíblia, elas são praticamente assim, né? Olho por olho, dente por dente, é assim, é assado, ou não fala aqui, não fala ali, não anda aqui, não olha ali, e assim vai por diante. Tantas coisas que na verdade ela não está dentro daquilo que Deus realmente espera de nós. A pergunta que
Pilatos fez a Jesus? Qual é a verdade? O que você diria que se alguém perguntasse para você qual é a verdade? O que é a verdade? Então a gente precisa analisar um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo aqui, repito, né, que a Bíblia é um livro contextual, né? Um texto, ele deve, antes de você interpretar um texto, você precisa, antes de tudo, entender o contexto da história, para você entender o texto, para poder não interpretar o texto como alguns fazem, infelizmente, aí fora, né? Então a gente precisa entender o contexto que vai dizer por quê. Por que aquele texto disse isso? Por que aquele texto aconteceu isso ou aconteceu aquilo? É para a gente não poder não falar coisas que a qual Deus nunca disse, que Deus nunca aprovou, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Não estamos brincando de falar coisas. Estamos falando da palavra de Deus, que agora há muitas vezes entram para a igreja e não querem e vão entender de forma errada, né? Nós precisamos entender de forma correta. Eu sempre falo que a gente precisa contextualizar a Bíblia, né? De uma forma, olhar todo ao redor dela. Por isso que eu aconselho sempre você fazer um curso teológico. Gente, as pessoas que a qual fazem essas bobagens justamente são aquelas que não querem estudar. Impressionante isso, né? E aí pessoas que são contra a teologia, contra seminário, contra a academia teológica, contra ler livros, não faz nada disso, depois vão falar e falam coisas que a qual não está, que a qual a Bíblia reprova, que a Bíblia não diz que é assim que tem que ser feito. Temos aqui o caso também do rei Josafá, que foi querer dar um de amiguinho aí para o rei Acabe, acabou tendo como consequência a morte do seu filho. Temos que tomar cuidado, até quando nós aliamos a pessoas que distorcem a palavra de Deus. Se você for ler o texto, você vê que o rei, ele queria, né, ele foi contrariado pelo profeta Micaías, né? E Micaías não se calava, reprovava. Aí você, esse cara nunca fala coisa boa a meu respeito, não vai falar nunca. Para o rei Acabe não tem coisas boas para ele, né? Não tem coisa boa para ele. E ele queria ver coisas boas. E o rei Josafá, cuidado aí, os Madre Teresa de Calcutá aí, que gosta de fazer muita caridade, de querer ouvir uma coisa e achar que aquilo ali tá legal, cuidado aqui, ó. O que aconteceu com o rei Josafá? Ele pagou um preço alto, porque a filha dele foi casar lá ou melhor, o filho de Josafá foi casar logo com a filha de Acabe, olha só, e deu o que deu, perdeu seu filho. Consequências quando a gente se aliamos a pessoas que a qual distorcem a palavra de Deus. Eu estou fora, devemos estar sempre distante dessas pessoas que distorcem a palavra de Deus, né? E aqui, como eu sublinhei aqui, diz, distorcer a verdade é uma habilidade perigosa. Não fale aquilo que você não tenha certeza. Não aceite nada que é pregado que você tem dúvida. Por exemplo, eu vou ler um livro e o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar entender se o autor do livro ou se o pregador, porque o livro na verdade é uma pregação escrita, né? Está condizente com a verdade bíblica, tipo o que faziam os bereanos. Temos que tomar esse cuidado. Estamos aí adotando, seguindo o ensinamento de homens, o que os homens ensinaram, não o que a Bíblia ensina, né? Aí os homens vão ensinar um caminhão de bobagem, aí carretam para a sua vida cotidiana e aí faz as mesmas bobagens que aqueles homens ensinaram. E aí vai. Então por isso, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, procure uma academia teológica, procure estudar a Bíblia, procure ler bons livros, e nesses bons livros seja o crítico, né? E ali trabalhe em cima do autor, se ele está mesmo dizendo a verdade. Gente, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. O que não pode, a gente tem que ficar longe da verdade. A verdade é que liberta. Quer trazer libertação para a sua alma? Quer trazer libertação para as pessoas? Precisa conhecer a verdade. Tem pessoas que estão em cima de púlpitos hoje que ainda não são libertos. Vive pregando mentiras, pregando bobagens, que a qual não edifica a ninguém. Eu vou trazer esses dias aí uma mensagem, mais uma sobre homilética e sobre hermenêutica. Uma palavrinha de 5 minutinhos, só para a gente entender o que podemos fazer
para ser um bom pregador. Mas antes de tudo, e sobretudo, devemos ler a Escritura coerentemente, indo ao contexto, quando saiu, o contexto daquela palavra, aquele texto que você leu. Não interprete nada erradamente. Ou toma cuidado. A Bíblia, ela interpreta por si própria. Não precisa nós sermos um intérprete da Bíblia. Olha, longe disso. E quem pensar nisso está em mais situações, correndo sérios perigos e riscos de perigo. Então daqui, vamos nós olhar para a Bíblia com mais atenção, com mais responsabilidade. Não se alie a pessoas a qual distorce a palavra, que não querem saber da verdade. Está aqui o exemplo de Josafá. Depois leia o capítulo 22 e o texto da morte do filho de Josafá está em 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 16 a 18. Você pode ler lá. Perdeu o filho porque se aliou à pessoa errada. Vamos lá, examine. Leia os livros também, né? Leia os livros de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 a 12, daí também, verso 1 a 12. Leia do capítulo 11, do versículo 12, também o capítulo 13 de 2 Samuel também leia. A passagem também de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 a 10, isso só pesado, né? Esses personagens que a qual é mencionado nesses textos envolvem a distorção da verdade. O que aprendemos com diferentes resultados? Está aí, é só ler os textos. Considere, como você dá voltas ao invés de dizer a verdade? Cuidado. Como agir corretamente? Se mentimos para nós nos proteger, o que isso diz respeito? O que diz a nossa confiança em Jesus? Está aí. É só para a gente poder nos ficar mais esperto. Distorcer só vai nos trazer problemas. Tá bom? Leia a Escritura. Vamos ler a palavra, né? Estou aqui à disposição. Tem um canal específico para isso. Instituto Didascalo. Entra nesse canal. Você vai ver lá uma série de estudos, discursos que nós ministramos ali, que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Aí, Instituto Didascalos. Calos com K, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã. Então, sequência do nosso trabalho. Amém.